Olá, com vocês, Pastor Edson Moreira, mais um podcast. Eu gostaria nesta feita aqui de trazer para aos amados que nos escutam, para você que especialmente está aí ouvindo esse podcast, as pedras de tropeço do ministério. Em Mateus 16, 23, o Senhor Jesus ele diz assim: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Nesta passagem, o que nós podemos aprender, e é o que eu quero refletir com vocês, é que Jesus definiu claramente o que poderia ser, o que poderia se tornar uma pedra de tropeço para o seu ministério. Numa primeira olhada, você pensaria que Satanás seria essa pedra de tropeço. Contudo, olhando com mais com acuidade aqui o texto, você percebe que a pedra de tropeço era algo mais sutil. Eram os interesses de homens que eram as pedras de tropeço para o ministério de Jesus. Pedra de tropeço é um problema que o impede de alcançar algo. Então, uma pedra de tropeço é um obstáculo, pode ser uma dificuldade, um problema, uma barreira, um empecilho, um impedimento ou um estorvo para o seu chamado. Jesus Cristo, ele revelou que as pedras de tropeço são os interesses de homens. Quando alguém tem um interesse em alguma coisa, essa pessoa foca naquela coisa porque há benefícios a ganhar com ela. Os interesses de homens lhes concedem muitos benefícios, mas os interesses de homens são diferentes dos interesses de Deus. Os interesses dos homens ou de homens não apenas são diferentes dos interesses de Deus, mas eles atrapalham o ministério e são contraditórios ao seu chamado. É por isso que quando as pessoas perseguem esses interesses de homens, elas de fato destroem os seus ministérios. Ao longo dos anos, eu tenho observado pessoas perseguirem seus interesses de homens e acabarem no monturo de lixo do ministério. Quando você não persegue os interesses de homens, parece que você não ama a si mesmo. Isto porque perseguir os interesses de homens, de fato, melhora sua vida na terra. Eu quero enfatizar que os interesses de homens não são atividades satânicas ou demoníacas ou ocultistas, mas o mistério dessas pedras de tropeço é que elas são quase sempre as necessidades básicas do homem comum. Os interesses de homens são coisas como comida, vestuário, casamento, filhos, dinheiro, casas, carros, segurança e estabilidade. Então, eu quero passar para vocês 12 interesses de homens que são pedras de tropeço para o seu chamado. Primeiro interesse de homem: alimento e vestuário não são coisas más. Contudo, a busca de alimento e vestuário pode se tornar uma pedra de tropeço para o seu chamado. O apóstolo Paulo diz: tendo com que comer e beber e vestir-se, ficai contentes. O segundo interesse de homens é: casamento não é mau, mas a busca de casamento pode ser uma pedra de tropeço para o seu chamado. Eu tenho visto, ao longo desses 19 anos de ministério,
que quantos jovens têm chamados tremendo, quantos homens têm chamados tremendo, e uma busca por um casamento ou por um relacionamento, de alguma forma tem atrapalhado ou tem trazido um atraso para o ministério daquela pessoa. O terceiro interesse de homens é ter filhos e criá-los não é coisa má, mas a busca destas coisas pode se tornar uma pedra de tropeço para o seu chamado. O apóstolo Paulo, ele diz que se o homem casado cuida das coisas do casado, o solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, se há um tempo em que você pode se dedicar mais às coisas do Senhor, é o tempo em que você está jovem. Você pode orar mais, você pode focar mais no estudo da palavra, você pode dedicar seu evangelismo com mais intensidade. De certa feita, algumas igrejas ela até aproveitam esse período em que os jovens ainda não estão nesse período do casamento, em que eles enviam eles como missionário para outros países, outras regiões. Então é importante que você não fique nessa ânsia de, mesmo depois de casado, logo ter filhos, né? Recém-casados ali procuram. Então veja bem, o quarto interesse é: dinheiro não é coisa má, mas a busca de dinheiro é uma pedra de tropeço para o seu ministério. Eu tenho visto que algumas pessoas têm um chamado tremendo, mas às vezes no decorrer da caminhada surge uma proposta de emprego, um negócio, e esse negócio aparentemente lhe concederá mais dividendos, um retorno financeiro melhor, e a pessoa barra o seu ministério. A quinta coisa é: ter uma casa não é uma coisa má, mas a busca de casa será uma pedra de tropeço para o seu chamado. Carros não são coisas más, essa é a sexta, mas a busca de carros pode ser uma pedra de tropeço para o seu chamado. Sétimo, morar em determinado endereço não é uma coisa má, mas seu desejo incansável de morar em certos lugares é uma pedra de tropeço para o seu chamado. Eu não estou dizendo aqui que você deve se contentar em morar numa favela. Se te chega à mão a possibilidade de mudar para um lugar melhor, sim. Mas algumas pessoas, elas lutam tanto, tipo assim: eu quero morar no Alphaville, eu quero morar nas aldeotas. E às vezes ela coloca isso como uma meta, uma busca desenfreada, e ela acaba frustrando o seu ministério. O oitavo item é: ser importante não é mal, mas a busca de autoimportância será uma pedra de tropeço para o seu chamado. No começo do ministério aqui na cidade do Horizonte, um cidadão veio se aproximou da gente, doou um terreno e disse que ia falar com o prefeito, com fulanos empresários da cidade para doar o material. Em um certo tempo, depois de mais ou menos 2 semanas, ele chega e diz: pastor, o prefeito não te conhece, os empresários não te conhecem, ninguém sabe quem é você, então eles não vão doar. Eu disse: fulano, só existem 2 lugares que eu quero ser conhecido. É o céu como aquele que serve a Deus, e o inferno como aquele que esmaga a cabeça do inimigo. Então, o homem de Deus, ele não deve almejar ser importante. Ele tem que ter a perspectiva de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. O nono ponto é: segurança não é coisa má, mas a busca incansável por segurança e proteção é uma pedra de tropeço para o seu chamado. Paulo diz que todos os dias somos como ovelhas levadas ao matadouro. O homem de Deus, ele não pode ter essa busca incansável por segurança e proteção. O 10º ponto é: uma vida terrena aprimorada não é ruim, mas seu desejo por uma vida de classe superior será uma pedra de tropeço para o seu chamado. Evidentemente, todos nós almejamos estudar, se formar, ter uma faculdade, mas a busca exagerada. Eu conheci um pastor em que ele começou, depois dos seus 40 anos, 45 anos, estudar e fazer faculdade. Chegou o ponto de a esposa ter que conversar com ele porque ele não tinha mais tempo para a igreja, né? Ele não tinha mais tempo para ministrar na igreja, porque era trabalho de campo, era trabalho numa cidade, trabalho noutra e viajando, e isso é muito perigoso. O 11º ponto é: estabilidade não é coisa ruim, não é uma coisa ruim,
mas a busca incansável por uma vida estável será uma pedra de tropeço para o seu chamado. A estabilidade financeira, nós temos sempre ser bons administradores, ser mordomos, administrar bem o recurso que chega às nossas mãos, mas quando se busca essa estabilidade a qualquer preço, aí paga-se um preço. E por último, o 12º ponto, educação não é coisa ruim, mas a eterna busca incansável por educação é uma pedra de tropeço para o seu chamado. Tenho visto muitas pessoas com títulos de faculdade, mas que não sabem ganhar uma alma. E tenho visto pessoas que são quase analfabetas, que têm a unção de Deus para ganhar almas. Então, eu não estou aqui alegando que a pessoa deve se omitir na questão da busca pela educação. Não, eu sou um fervoroso leitor de livros e busco sempre melhorar a educação. Mas aqui fica esses 12 pontos, onde Jesus, falando com Pedro, arreda-te, Satanás, porque você é para mim uma pedra de tropeço. Então, as coisas dos homens acabam se tornando uma pedra de tropeço. Eu espero que você reflita nesses 12 interesses de homens, que são pedras de tropeço para o seu chamado, e que você não abra mão do seu chamado. Aos jovens, às mulheres, às jovens, os homens casados, enfim, a todos. Que você possa corresponder ao chamado de Deus, que você seja tremendamente abençoado por Ele através do chamado. Deus não chama os capacitados, mas capacita os que são chamados. Tenha um excelente dia. Deus em Cristo te abençoe. Amém e graças a Deus.